Então agora nessa parte prática eu vou mostrar dois exemplos. Eu vou fazer um georreferenciamento de dados discretos, do início até o fim, vou mostrar detalhadamente. E depois eu vou deixar um vídeo para vocês verem como que faz um georreferenciamento de uma carta topográfica utilizando um método contínuo, né, um método métrico aplicado ao georreferenciamento de uma carta topográfica. Mas é um outro vídeo, inclusive, que eu já tenho ele produzido lá no canal e que eu vou colocar o link aqui. Primeiro eu vou explicar um exemplo de georreferenciamento não métrico por endereço, certo? Usando o software Google Earth, como a partir de uma referência discreta, não métrica, é possível chegar numa referência métrica. Propriamente é esse o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu vou no final desse vídeo aqui mostrar uma carta topográfica e apresentar o conceito de um georreferenciamento métrico de uma carta topográfica. E um outro vídeo adicional eu vou demonstrar, que eu já fiz na verdade, demonstra uma aplicação prática usando o software QGIS, certo? Então vamos começar com um georreferenciamento por endereço postal. Como eu disse na parte teórica, se você tem um endereço, por exemplo, Rua Frei Paulino 30 Nossa Senhora da Abadia, Uberaba, MG, isso é uma referência no espaço geográfico. Como podemos obter a partir desse endereço uma referência métrica dele, ou uma referência contínua, certo? Vamos usar como exemplo isto aqui, ó. Uma tabela que eu preparei aqui, com todos os endereços das escolas municipais de Uberaba. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma lista aqui com os endereçamentos das escolas municipais de Uberaba, certo? Como georreferenciar a escola por endereçamento? Como podemos fazer isso? Então vamos tomar como exemplo aqui essa primeira escola, professor José Matiotti, né? Deve ser assim que fala, Matiotti. Escola municipal, está na rua Topázio 645, bairro de Lourdes. Olha só. Usando o software Google Earth, a gente consegue posicionar esse endereço, correto? Então vamos lá, ó. Ó que simples. Vou pegar o endereço aqui, Rua Topázio 645. Ctrl C, copiei o endereço. Aqui no software Google Earth eu vou aqui na ferramenta de pesquisa, certo? Primeiro eu vou até Uberaba, né? Porque pode ter essa rua em outros lugares do planeta, mas em Uberaba só deve ter um. Vamos lá. Escrevo Uberaba MG e aproximo. Certo? Dentro aqui da... Deixa eu desligar aqui uma imagem. Aqui na área urbana de Uberaba, eu aproximado ali, eu vou colocar o endereço. Inclusive eu vou manter o nome da cidade ali e vou escrever o endereço, vou colar o endereço aqui no início. Rua Topázio 645, Uberaba, MG. Vamos ver o que vai acontecer. Clico em pesquisar, já encontrou, tá vendo? Está aqui, ó. Rua Topázio 645. Eu não conheço essa escola, mas presumo que seja esse prédio. Se eu quiser ainda tirar essa dúvida, eu posso fazer isso aqui, ó, usar o Street View, jogar aqui o homenzinho aqui na rua, eu vou conferir se esse é o prédio da escola. Olha aqui, ó. Portão, o muro pintado aqui com as cores da prefeitura, né? Aqui é a escola, correto? Vou sair do Street View e já tem essa posição, correto? Tá aqui o marcador e a coordenada
Bem, quando eu passo aqui o mouse, já dá para ver as coordenadas aqui embaixo, certo? Mas para eu ter maior precisão, eu pego esse alfinete aqui, ó, marcador, abro ele. Quando eu clico, ele já abre essa tela e coloca o marcador no display, certo? Eu vou arrastar aqui posso arrastar até aqui para dentro do prédio, do pátio da escola, tá vendo? Conforme eu movimento ele, ó, perceba que muda as referências aqui. De que forma estão essas referências nesse caso? Elas estão em graus decimais, tá vendo? Menos 19, ponto, né, que é vírgula, para nós aqui, 761,946. Perceba que tem, depois do grau decimal, menos 19, eu tenho 6 dígitos. Isso significa precisão. Em relação a 100, 110 quilômetros ou 100, 110 mil metros de precisão de uma latitude ou longitude no Equador, como eu disse para vocês na aula teórica, 6 casas decimais é um equivalente a 1 metro de precisão. A 1 metro de precisão. Certo? Ou até menos que isso, né? 5 casas seria 1 metro. 6 casas é no nível do centímetro até. E aqui no menos 47, né? Vírgula 903,36. Certo? Seu movimento aqui, ó, olha só, um pequeno movimento que eu faço no alfinete, as casas decimais que mudam. É a casa decimal, as duas últimas, né? A quinta e a sexta casa decimal. Olha só, vou pegar aqui, ó, só de ilustração. Tá vendo aqui a rua? Tem as faixazinhas aqui, ó, de pedestre para atravessar a rua, as crianças. Vou colocar o alfinete aqui, eu vou mexer entre uma faixa e outra. Quanto que você acha que tem a distância entre um desenho branco do outro? Né? Alguns centímetros ali, sei lá, 1 metro, 2 metros, 200 centímetros, 300 centímetros no máximo. Olha só, quando eu mexo, a casa decimal, somente a última casa, a sexta e a quinta casa decimal se movimenta. Isso está mostrando que o nível de 5 casas decimais em graus decimais, né, a quinta casa e a sexta casa, varia no nível do metro e do centímetro. Certo? Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser já referenciar essa escola, vou colocar o alfinete de novo lá no pátio. Basta eu pegar essas coordenadas aqui, ó. Vou pegar a latitude. O que é a latitude? Vamos relacionar a latitude com a letra Y, por exemplo, do eixo cartesiano. Então, vou apertar aqui, ó, Ctrl C. Eu nem vou pegar esse grauzinho aqui, porque não precisa. Ctrl C. Posso voltar naquela tabela aqui, ó. Vou criar uma coluna aqui, ó, Y, coordenada Y, e X, coordenada X, equivalendo ao Y. Ou melhor, vou pôr Y lat, de latitude, e X de longitude. Então, ali eu tenho uma latitude, ó, menos 19,761921. E a longitude aqui agora. Certo? E colo aqui agora. Então, eu tenho agora já referenciado, pelo menos na minha tabela do Excel aqui, ou de uma planilha eletrônica, né, sem fazer propaganda de Office aqui agora, a referência espacial contínua, certo? Do que seria o prédio da escola José Maciotti aqui, ou Matiotti. Entenderam? Agora, se você quisesse essa referência em graus, minutos e segundos. Agora isso aqui é tutorial de software, né? Mas não tem segredo. Mas no Google Earth, por exemplo, você poderia vir aqui, ó, em opções, clicar, trocar aqui a referência, né? Que o meu está em graus decimais, porque eu uso muito nessa referência. E muito pouco em graus, minutos e segundos. Mas eu poderia sim modificar aqui, ó. Graus, minutos e segundos, aplico, ok. E se eu fosse fazer a marcação, mais uma vez eu clico aqui no alfinete e ele abre a tela e me dá essa referência. Se eu movimento aqui, ó, veja lá que eu falei, ó, quando eu mexo, estou de novo aqui nas faixas de pedestre aqui, ó. Quando eu mexo na faixa de pedestre, ele está alterando
o nível decimal do segundo. Tá vendo aqui, ó, grau, minuto e segundo. Ponto, centésimos de segundo. Olha o alfinetinho, vou mexer na faixa de P10 de novo. Ó, a rua inteira, vamos supor que eu atravessei de uma calçada a outra. Ó. Ele está movimentando mais no sentido aqui da longitude, né? Porque é a posição da rua, a posição está mais, ó, orientei o norte aqui, tá vendo? É uma rua que está orientada a norte-sul praticamente aqui, ó. Ela coincide com o norte aqui, tá vendo? Então essa rua ela está orientada a norte-sul. Então se eu movimento o alfinete aqui, ó, veja que as medidas da longitude elas se movimentam bem mais que da latitude, ó lá. Por quê? Por causa da orientação da rua. Quando eu movimento no sentido da rua, a longitude modifica muito pouco, o que modifica mais é a latitude, por causa da orientação, do cruzamento das coordenadas. Tá. Agora aqui é uma outra referência, que eu poderia utilizar também como referência. Ó, Ctrl C, a latitude, certo? Eu poderia colocar essa mesma referência aqui, ó, ao invés de graus decimais, em graus, minutos e segundos. Aqui, ó. Certo? Estou substituindo aqui, né? Ctrl C e coloco aqui, ó. Tranquilo. Certo? Eu já referenciei a escola. É uma ótima ferramenta para vocês conversarem com os alunos em sala de aula, para eles detectarem onde está a coordenada geográfica da escola, entendeu? Compreender e ensinar como ler essas marcações em termos de georreferenciamento. Tá? Esse é um exemplo. Agora eu quero ilustrar para vocês uma ferramenta que a gente usa diariamente e que ali também tem um código que se reporta essa ideia de georreferenciamento. Isso eu quero para ilustrar como é um recurso fundamental e eu diria até revolucionário no campo da geografia, né? Porque é uma prova de que a informação geográfica ela é estratégica e ela é fundamental para diversos fins, não só para fins geopolíticos de diversas ordens, mas inclusive comercial, operacional, de função social, inclusive, né? Já que a internet também é uma estrutura e uma ferramenta de importância social atualmente, que é um exemplo aqui do Google Maps, por exemplo. Google Maps, que é uma ferramenta que acredito que todo mundo já utilizou, faz uso continuamente. Opa, peraí que não é aqui que eu quero, é aqui. Certo? Bem, meu computador tem o IP já cadastrado aqui no sistema do Google, né, no Chrome, então ele já, quando eu abro o Google Maps, ele não abre o planeta Terra, mas ele abre a cidade de Uberaba, certo? Porque ele já sabe que meu IP está relacionado a isso. Então está aqui, ó. Ele não abre o planeta Terra assim, né, algo dessa forma, mas ele já vai direto no município que está meu IP aqui sendo capturado pelo sistema Google. Tá, vou escrever aqui, vamos escrever o endereço da escola novamente, correto? Só que eu vou mostrar onde que está essa referência. Olha que interessante. Rua Topázio, 645, etc. Está aqui, Rua Topázio, 645, bairro de Lourdes, certo? Está lá, ó. Correto? A escola está aqui, já mostra aqui, inclusive, ó, uma imagem da área da região, as crianças aqui. Pois bem, tá vendo a marcação aqui do alfinete aqui, o marcador? Ele já posicionou dentro dessa estrutura aqui do mapa base do Google. No código da URL aqui, veja bem, ó, tá vendo aqui? No código é possível encontrar também duas referências discretas que eu citei na aula teórica. Uma é o endereço em si, certo? Aqui, ó, Topázio, vírgula, mais 645, mais, traço, mais, Lourdes, Uberaba, MG. Olha que interessante. Tá um R de rua, inclusive, ó. Esse é o código discreto do endereço, que também se reporta, como eu disse, a
sistema de georreferenciamento na superfície terrestre, uma vez que esse endereço é único no planeta Terra. O outro sistema de referência aparece aqui. Lembra qual é esse? É o sistema de referência do CEP. Que é o código do endereçamento postal, né? CEP. E agora, olha isto aqui. Ó. Depois desse arroba, nós temos a georreferência propriamente dita métrica, ou seja, contínua em graus decimais, tanto a latitude quanto a longitude, certo? Então, no próprio código da URL, a gente consegue detectar também 3 referências de georreferenciamento, certo? Legal. Então, é isso que eu queria mostrar nessa parte prática. Eu vou passar uma pequena tarefa aí para registro de presença de vocês, mas eu quero agora mostrar, antes de finalizar, uma carta topográfica, uma imagem de uma carta topográfica. Deixa eu pegar ela aqui, que eu já nem sei onde eu pus. Está aqui uma carta topográfica do IBGE, certo? Bastante conhecida por vocês de outros cursos, né? Cartografia sistemática. Lembra da carta topográfica? Está aqui a carta topográfica. Eu havia comentado com vocês lá na disciplina de cartografia sistemática que esta carta, que lá vocês viram ela impressa, trabalhamos com ela, que esta carta você consegue acesso a ela gratuitamente no site do IBGE, onde que tem lá uma seção denominada Biblioteca IBGE. Foi de lá que eu obtive essa carta. E veja bem, está ela aqui, com as suas referências em coordenadas, certo? Perfeitamente. Aliás, uma excelente visualização que o IBGE disponibilizou, dá para ler perfeitamente todas as características da carta. Aí vem a pergunta: o que eu poderia fazer com essa carta em ambiente digital? Sem eu ter que imprimir essa carta e usar ela manualmente, analogicamente. Se eu quisesse utilizar essa carta num software de mapeamento como o QGIS, que é o software que nós utilizamos lá na temática, etc. É possível, professor? Sem dúvida é possível, e eu deixo um vídeo logo em seguida para vocês olharem. É um vídeo extra, é um vídeo para aprofundamento desse assunto. Mas eu quero só nesse finalzinho dessa aula prática salientar o seguinte: como que é possível fazer trazer essa carta para dentro de um software georreferenciado? É possível porque nós, nessa imagem, que é uma imagem simples, crua, né, vamos dizer assim, nós temos aqui as referências da imagem relacionadas às coordenadas geográficas. Então, uma vez que nós temos isso nos cantos da carta, está vendo aqui? Essa referência, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse cruzamento, onde é possível detectar uma latitude, uma longitude em UTM, eu posso pegar essas referências, cadastrar num software, relacionando isso com uma projeção cartográfica, seja em latitude e longitude, o WGS 84, ou uma referência em UTM, por exemplo, o sistema CIRGAS 2000, que é o sistema de referência UTM das Américas, ou melhor, da América do Sul. Então, uma vez que eu consigo traduzir essas marcações em coordenadas efetivamente geográficas, espaciais, essa imagem pode ser lançada dentro de um software e você conseguir sobrepor ela a outras informações espaciais, como por exemplo a própria imagem do Google Earth, as próprias imagens do Google, né? Ou dados que o IBGE disponibiliza de território, etc. Então assistam o próximo vídeo
né? É um vídeo que eu coloco como extra, como aprofundamento, certo? Então, é isso por esta aula e até a próxima.